Boa tarde a todos. Aqui presentes, sintam-se. Me deu um branco. Boa tarde a todos aqui presentes e aos que nos estão ouvindo pelo canal do YouTube. Sinto-se acolhidos e amparados pela espiritualidade da casa, que desde cedo já está aqui preparando o ambiente para nos receber. Tem alguns recadinhos para dar. Ainda temos alguns números da rifa para vender, que vai correr no sábado. E essa caixinha que aqui está é para os assistidos da casa. São os filhos das famílias. E que vocês podem trazer o que quiser, bala, chocolate, e colocar nessa caixinha. Também peço para vocês que quem ainda não desligou o celular, que desliguem ou coloquem no silencioso. Agora peço que todos fechem os olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, que a luz afaste do meu caminho as trevas, que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje, que eu não seja instrumento do mal para ninguém, que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. Que assim seja. E agora vamos ficar com a exposição com a amiga Elci. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde àqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube ou que vão nos assistir depois. A nossa exposição doutrinária de hoje, ela retoma ao estudo do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso que nós havíamos interrompido seu estudo no mês de março, porque foi um mês de aniversário da nossa casa e nós convidamos palestrantes de fora da casa, de fora da cidade. Então, eram temas diversos. Então, agora nós retomamos o nosso estudo do livro Pão Nosso. E o nosso estudo de hoje é do capítulo 5, que tem como título Salários. Esse livro, né, foi ditado pelo Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ao Chico Xavier. E o nosso capítulo, ele começa com Lucas, no capítulo 3, versículo 14, Lucas cita João Batista. João Batista, que batizava pessoas nas águas do rio, como que lavando os pecados daquelas pessoas. E ele era cercado por muita gente. E entre as pessoas que o cercavam, chegavam soldados. E esses soldados tinham reclamações, lhe reclamavam. E lhe reclamavam dos seus soldos, os seus salários, que eles não estavam satisfeitos. Então, João Batista responde aos soldados, dizendo: e contentai-vos com o vosso soldo. Aí nós trazemos os comentários de Emmanuel ao longo deste capítulo e nós vamos refletir sobre o que Emmanuel comenta a partir das palavras de João Batista. Então, Emmanuel começa dizendo que a resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Então, nós vamos falar de salários. É um tema bem complicado, não é mesmo? Bem, nós, possivelmente,
não estejamos satisfeitos com os nossos salários. Eles podem não atender às nossas necessidades, podem não ser condizentes com o nosso valor, né? E não atender, enfim, às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Mas é o salário que eu recebo. E eu preciso aprender a viver dentro daquilo que ele me possibilita, dentro dos meus limites. Lembremos que quando a gente aceita um emprego, a gente antes fica sabendo do salário. Nós concordamos com o salário, aceitamos o emprego, aceitamos o salário. Então, antes de nós nos mantermos descontentes e necessitados, se esse salário não nos satisfaz, busquemos fazer algo que possa aumentar a nossa remuneração. Há tantas coisas que se pode fazer e que nós vemos as pessoas fazendo. Nós vemos as pessoas fazendo artesanato, fazendo culinária, vendendo bolinhos, pastéis, enfim, né? Isso tudo é possível. Mas nós sabemos, no entanto, que muitas pessoas passam por provações. São expiações dolorosas na matéria, na questão financeira. Nós vemos aqueles que não têm um emprego, que tiram o seu sustento quando conseguem, muitas vezes, como nós vemos aqui no nosso bairro, pessoas procurando material, latinhas nos nossos contêineres para fazer a reciclagem, para obter algum rendimento. Outros têm um emprego, mas acabam não recebendo um salário digno, um salário que lhes satisfaça as suas necessidades, que lhes permita uma vida digna na matéria. A desigualdade social, nós precisamos entender, faz parte do patamar evolutivo da humanidade. É fruto do egoísmo dos homens, do egoísmo da humanidade. Patamar evolutivo que nós sabemos, né? Nós vivemos num mundo inferior, ainda de provas e expiações, onde a caridade, ela quase não acontece. Mas, na verdade, isso tudo que nos acontece é fruto dos nossos erros pretéritos. São expiações, são provações que acontecem agora na matéria. Quando nós resgatamos nossas faltas, nossas quedas, nossos erros de vidas passadas. Mas nós precisamos trabalhar, todos nós. O trabalho é uma lei divina, o trabalho é uma lei universal. E o capítulo 3 do Livro dos Espíritos nos traz a lei do trabalho. A questão 674 fala da necessidade do trabalho. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei do trabalho é lei da natureza? E a resposta dos espíritos superiores é esta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, os espíritos nos afirmam, os espíritos superiores, o trabalho é lei divina, o trabalho é lei da natureza. E o homem cada vez precisa trabalhar mais, porque ele tem mais necessidades. A civilização
lhe traz mais necessidades. São tantos apelos que nós temos. Nós sempre estamos querendo adquirir alguma coisa, trocar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Então, esses apelos também fazem com que o homem trabalhe mais. Nós fomos criados para trabalhar. Nós não fomos criados para viver na ociosidade. Isso aí destruiria o nosso mental. Então, nós temos que trabalhar. Até os animais trabalham. Os animais trabalham por instinto e para sua conservação, mas eles trabalham. E a necessidade do trabalho, ele faz com que a gente evolua, com que a gente cresça, não só materialmente, não é só a questão financeira do rendimento do trabalho, mas nós evoluímos intelectualmente, moralmente e espiritualmente também. E o trabalho, ele nos permite que nós nos relacionemos com as pessoas, quando nós estamos inseridos no meio do trabalho. Com as pessoas nós aprendemos, para algumas nós ensinamos, e com as pessoas nós exercitamos a nossa paciência, o nosso bom ânimo, a nossa caridade, e assim nós estamos enriquecendo o nosso espírito. E nós evoluímos como espíritos todos nós que somos. Nós precisamos lembrar que no nosso projeto reencarnatório, antes de nós virmos para este mundo, antes de nós renascermos aqui, porque nós nascemos mais uma vez, né? Nós concordamos com o trabalho que iríamos realizar, com a profissão que teríamos. Isso lá atrás, antes de reencarnarmos com os nossos mentores. Nós concordamos, então nós temos que aceitar o trabalho que nós temos e sermos gratos por ele. Na verdade, na nossa vida, nós somos efeito de uma causa lá atrás. É uma causa que nós desconhecemos, uma outra vida sobre a qual baixou o véu do esquecimento, que a gente fala sempre aqui quando faz exposição. Esse véu do esquecimento que desce sobre nós e que é uma bênção de Deus, que não nos deixa lembrar coisas que poderiam ser terríveis de recordar. Né? Mas isso acontece. Então, nós não sabemos as causas lá atrás, né? Que hoje nós temos a consequência. Então, se nós não recebemos um salário que nos satisfaz, quem sabe em outra vida nós usufruímos de um bom salário e fomos egoístas, fomos avarentos. Quem sabe em outra vida nós não respeitamos o trabalho que Deus nos concedeu. Quem sabe nós não fomos chefes, empregadores ruins, impiedosos, injustos. Não sabemos. E quem sabe, então, agora, nós não precisamos também ter um salário razoável, mais razoável, para termos uma vida equilibrada, porque precisamos de uma vida equilibrada nesta encarnação. Lembrando aqui que Deus não castiga, nem premia. Que tudo é causa e consequência. E é tudo conosco. Mas Emmanuel continua dizendo: muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente
acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Então, esses inextricáveis, uma palavrinha difícil, né? Quer dizer embaraçados, são labirintos difíceis, confusos, né? Então, na verdade, nós temos uma compreensão errônea da vida, porque nós damos muito valor às coisas materiais. Nós esquecemos que nós estamos aqui para evoluir, nós esquecemos que nós somos espíritos. E a doutrina espírita, então, ela nos leva a uma compreensão mais ampla da vida, dos valores da vida. Nos mostra como seres espirituais que nós somos. E sem essa compreensão, então, que nós somos seres espirituais, que nós somos eternos, que isso aqui é uma passagem, nós nos perdemos nesses labirintos inextricáveis, é a palavrinha difícil do Emmanuel, né? Complicados da vida, né? Então, e a gente vai dando valor a tantas coisas desnecessárias que só nos trazem tribulações. Será que nós temos essa dimensão? O computador não está querendo ficar aqui hoje. Desculpem. Será que nós temos essa dimensão da vida, dos valores da vida e do trabalho como lei divina? Como nos dizem os espíritos superiores, não somos nós que estamos dizendo. Se nós tivermos essa dimensão, se nós conseguirmos ter esse entendimento de que o trabalho é lei divina, nós trabalharemos com prazer. O trabalho, ele não nos será tão pesado e desgastante, embora ele possa não ser tão bem remunerado como gostaríamos. Mas Emmanuel prossegue dizendo: operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Então, aqui nós vamos interpretar essas palavras de Emmanuel, quando ele fala em ministros, nós vamos interpretar como autoridades, como pessoas que detenham altos cargos na nossa sociedade, que tenham uma alta remuneração, tá? E que podem, por que não, né, ter competência e merecimento para isso. Mas nós criticamos, nós reclamamos desses altos salários, nós comentamos muito. Mas esquecemos também que sobre essas pessoas pesam altas responsabilidades. Ah, mas eles não as cumprem. Mas se eles não as cumprirem, eles adquirirão débitos espirituais, débitos para os seus espíritos, para toda a eternidade. Tem uma cobrança. A cada um de acordo com as suas obras. Não deve ser motivo de revolta, de constantes reclamações, de inveja até, né? Em certos casos, sim. Para nós, o fato de nós não podermos usufruir de semelhantes ganhos. Esses ganhos não são para nós. Essas condições, como nós dissemos, né, poderiam nos afastar dos caminhos do bem, comprometendo a nossa vida como espíritos. Emmanuel continua dizendo que há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. E quantos há? A gente conhece, não é mesmo? Juntam fortunas, acumulam
muitos bens materiais, trabalham além do que deveriam suportar, vão à exaustão, adoecem, morrem, desencarnam e deixam tudo aqui neste plano. Aí deixam para os seus herdeiros, que muitas vezes se perdem ao usufruir de tantos bens, de tantas facilidades que lhes chegam às mãos, como a gente diz assim, de mão beijada, né, de bandeja. E eles se perdem. E isso ainda vai ser motivo de inquietação para aquele espírito que desencarnou, que está lá no plano espiritual, que vive no plano espiritual e que acompanha isso. Nós não podemos fazer da nossa vida uma corrida louca no trabalho e ignorar a necessidade de uma vida edificante, porque aqui nós estamos de passagem para evoluir, porque nós somos espíritos. A gente repete tanto isso, mas é verdade, é necessário. Então, nós não podemos ser escravos do dinheiro. Muitas vezes o homem entra numa luta, numa busca frenética, pelo excesso. Não é pelo necessário, é pelo excesso. Então, o que deveria ser uma fonte de provisão para o seu sustento, para a vida material, que é o dinheiro passa a ser uma escravidão, passa a ser um objeto de culto. Nessa busca, então, essas criaturas perdem a sua paz, a sua saúde, perdem a paz do seu lar, da sua família. Emmanuel ainda nos diz que inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. Olha outra palavrinha aqui do Emmanuel, difícil, né? São os complexos desígnios, esses desígnios imperscrutáveis. Então, clamar de novo, né? Clamar e clamar. Constantemente, ele reprograma o nosso cérebro para a negatividade. Isso aí é ciência. E a vida passa. E as pessoas ficam reclamando, continuam reclamando. E essas pessoas que passam a vida reclamando, elas se tornam negativas, infelizes, frustradas, adoecem. Não se conformam com esses imperscrutáveis desígnios, que são os desígnios divinos, que são as nossas provas e expiações que a vida nos traz conforme nós precisamos. A carência de recursos financeiros ou a abundância de recursos financeiros acontecerão sempre nas nossas vidas, conforme a necessidade do espírito naquela encarnação. Todos nós já passamos pelas provas da riqueza e da pobreza. E tornaremos a passar por essas provas nas nossas vidas futuras. Emmanuel continua dizendo que não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Então, a criatura se integrará nos quadros divinos pelo bem que viveu, pelo bem que fez, e não por sua alta remuneração ou o cargo que ocupou aqui neste plano, na sua vida terrena. Podemos dizer que o mais valioso salário, o da abnegação,
da dedicação, né, do espírito encarnado, do homem, tem uma origem diferente esse salário, tem origem divina. Vem dos cofres de Deus, vem dos cofres da bondade divina. Então, seria aquele salário extra, né? Quando qualquer profissional, qualquer trabalhador, qualquer um de nós realiza o seu trabalho, exerce sua função, por mais simples que seja, com dedicação, com boa vontade, com esforço. O espírito João Modesto, no livro Ideal Espírita, ditado a Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo intitulado O Salário da Abnegação, ele explica: as leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta dos meios de aferição. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que moreja, é paga pela lei divina, que define o valor de cada ser no plano espiritual. Então, as nossas leis terrestres, elas não conseguem aferir, medir todo esse salário dedicação, esse salário abnegação, a abnegação daquele que trabalha. Mas isso é recompensado pelas leis divinas no plano espiritual. Emmanuel ainda nos diz que se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. É uma verdade, não é mesmo? Quanto maior a remuneração da criatura consciente das suas obrigações, mais responsabilidade na tarefa e comprometimento com os resultados, comprometimento com seus semelhantes, comprometimento com o seu meio. Então, pensemos, será que Deus nos concederia largas vantagens financeiras para nós usufruirmos tão somente em benefício de nós mesmos, esquecendo o nosso próximo? Será que a nossa consciência nos permitiria isso? Permitiria uma total tranquilidade se isso acontecesse? Quanto mais dinheiro, mais deveres e preocupações para aquele que é consciente. Aquele que não é consciente, um dia ajustará as contas quando retornar à pátria espiritual. Desde muito, diz Emmanuel, que esclarece a filosofia popular que para grande nau surgirá grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Então, repetindo, quanto maior a remuneração, maior o peso da responsabilidade e o enfrentamento das dificuldades e a cobrança. A cobrança que acontece não só neste plano, mas que vai acontecer no plano espiritual. Essa é a grande tormenta, né, que Emmanuel diz ali, né? De acordo com a grande nau, surgirá a grande tormenta. Entender que a justiça divina se faz acontecer sempre, torna mais fácil a aceitação do salário que nos compete. E aí conclui Emmanuel. Aí ele conclui e nos dá uma puxada de orelha. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Então, se nós pararmos para pensar o quanto nós temos recebido de concessões do céu, de concessões divinas, ao longo da nossa vida, o quanto nós temos que agradecer, talvez nos contentemos ou fiquemos menos descontentes com aquele salário que não nos satisfaz,
e do qual nós reclamamos. Agradeçamos sempre, porque o agradecimento nos faz recordar de tudo que temos e nos faz bem, nos faz sentir bem. E a reclamação, ela prende a atenção no que é ruim, no que falta, no que é desagradável. O nosso salário maior não é o da terra. Aqui nós estamos de passagem. Nós sabemos disso. Nós que estamos aqui hoje devemos saber disso. Então, o nosso salário material, os nossos ganhos, eles ficam aqui, quando nós partimos para o plano espiritual. E todos nós vamos partir um dia, que nem disse o nosso querido Luiz Paulo, saudoso. Todos nós vamos morrer um dia, né? Todos nós, com certeza. Então, o salário que nós podemos contar lá na espiritualidade, o dia que nós desencarnarmos, é aquele salário abnegação que nós falamos antes. O salário esforço, o salário dedicação em tudo que nós fazemos. Mas, além do trabalho, obrigação, esse que nos remunera, nós precisamos nos ater ao trabalho, ao prazer, à necessidade de servir, que é outro trabalho. Enfim, contentemo-nos com o que temos, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom. Que nos ajustemos à vida como ela se nos apresenta. Se nós conseguirmos buscar alguma coisa melhor, busquemos. Mas tudo que vem a nós é para o nosso crescimento. Pensemos, então, não apenas nos recursos financeiros, os recursos amoedados, como se diz, né, que nós não levaremos conosco. Como espíritos imortais que somos, pensemos nos recursos de ascensão, de crescimento da nossa alma, cultivando virtudes, como o amor ao próximo, o perdão, a caridade. Façamos o bem que pudermos. Esses recursos o nosso espírito não perderá jamais. E se o Senhor nos considerar dignos de maiores responsabilidades no campo das finanças, das posses, nesta encarnação, agradeçamos a oportunidade e façamos o nosso melhor, não esquecendo o nosso próximo, que não foi tão bem beneficiado, tão bem aquinhoado e que pode estar passando por necessidades. Mas se o Senhor nos convidar à vida mais singela, façamos também o nosso melhor. Cultivemos o adicional da paz. Que assim seja. Agora nós vamos assistir um videozinho que o colega Júlio vai colocar. Esse videozinho é bem brevezinho. É do médium Raul Teixeira. Ele é um médium, conferencista, escritor espírita, bem renomado. E ele vai nos falar sobre o trabalho. Ele vai nos falar, ele traz todo o seu ensinamento com uma pitada de bom humor. Nós agradecemos por nos terem ouvido, desejamos uma boa tarde a todos, uma boa semana.
o governo chama de salário. Quando vocês tiverem dado conta dessa dívida social, o Senhor os retirará daqui. E eu perguntei, que falta muito. E certamente ele não me respondeu. O problema é a hora da devolução. Quanta gente que se formou, tem um diploma, fala todas as línguas, não arranja emprego. Arranja emprego por mês, porque ele ganha muito pelo título que tem, o patrão manda embora. E contrata um outro dinheiro recurso. Se não tivermos a consciência da lei de causa e efeito, nos atormentamos. Julgando que Deus está nos castigando. Sem nos darmos conta de que estamos devolvendo. Quem estiver agindo corretamente, continue. Quem estiver no alto do telhado, não desça. Quem estiver nos campos, simbologia do trabalho, não volte, não retorne. Quem estiver trabalhando, continue trabalhando. Não vamos na conversa daqueles que dizem, Igor, você está se matando. Não vale a pena, não. Vale a pena. Não matarmos, mas trabalharmos até o limite das contas, como propõe Jesus. Sem esquecer a lei do repouso, que é outra lei divina, mas trabalhar, porque é esse trabalho que nos alimenta a nós, o sal da terra. Eu preciso trabalhar também. Obrigada, Cid. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pelos ensinamentos da tarde de hoje. E agora vamos fazer uma oração por todos aqueles que estão nas caixinhas, encarnados, encarnados, e pelos nomes que virem à nossa mente. Oração para termos força e coragem. Que eu nunca peça para ficar livre dos perigos, mas coragem para enfrentá-los. Que eu nunca me indique paz para minha dor, mas coragem e coração forte para dominá-la. Que eu não procure aliados na batalha da vida, mas a minha própria força em ti. Que eu não anseie medrosamente pela salvação, mas a esperança e a paciência para a tua misericórdia apenas no triunfo. Permita-me encontrar o teu aperto de mão no meio do fracasso. Que assim seja. Aqueles que se sentirem confortados, quiserem voltar aos seus lares, vão fazer. E os que quiserem